Olá, amigos, telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Estamos dando início a mais um programa Shabbat Shalom. Shabbat Shalom significa um sábado de paz, e nós, todas as sextas-feiras, ao pôr do sol, alguns minutos antes do pôr do sol, nós recebemos em nossas casas, em nossos lares, o Shabat. O Shabat, ou sábado, que é um dia que foi dado ao povo de Israel como sinal entre Deus, o Eterno, e o seu povo. E as esposas, neste dia, então, acendem as luzes do Shabat, as velas do Shabat, é uma tradição do nosso povo, para poder demonstrar o respeito por esse dia. Nós vamos ver daqui a pouco. Então desejamos aí um Shabbat Shalom a todos os nossos Ahim, aos nossos irmãos de fé judaica e a todos aqueles que amam o nosso povo de Israel. Nós vamos ver agora o recebimento do Shabat em nossos lares, como isto acontece. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehalel ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Continuando então o nosso programa, nós estaremos hoje estudando a Parashá Sofetim, Parashá de número 48. Nós, como parte do povo de Israel, do povo de Deus, juntamente com todas as comunidades judaicas do mundo inteiro, estudamos uma porção bíblica. A esta porção nós chamamos Parashá. O que é Parashá? Parashá é uma porção da Torá. A Torá a Torá representa o Pentateuco, ou é o mesmo Pentateuco. E a Torá, então, o Pentateuco, que também significa lei, instrução, a Torá está dividida pelo nosso povo em 54 porções. E cada sábado, uma porção da Torá ou do Pentateuco é estudada nas sinagogas. Por outro lado, esta Parashá, a Parashá da semana, no caso a nossa é Sofetim, que quer dizer juízes. Esta Parashá, ela é também dividida em 7 partes, que nós chamamos de Aliá, ou no plural, Aliot. Então, as Aliot são 7 partes da porção da Parashá, que são estudadas a cada dia da semana. Tá? Então nós temos aí uma breve descrição do que significa Torá, do que significa Parashá e da importância desses ensinamentos que em todas as comunidades judaicas do mundo, nas sinagogas, se estudam estas porções. Esta porção, Sofetim, é uma porção muito importante. Ela fala assim, juízes e policiais. Na versão revista Almeida corrigida, diz assim, no capítulo 16, versículo 18, de Deuteronômio, ou, como nós chamamos em hebraico, Devarim. Está escrito o seguinte, juízes e oficiais, ou policiais, porás em todas as tuas portas,
que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, é muito importante o que nós ouvimos falar, o que vocês certamente já ouviram falar de sinédrio, não é? Era um conselho formado por pessoas tementes a Deus, pessoas dirigidas por Deus, pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, que ficavam responsáveis por resolver os problemas do povo. Então, esta paraxá, ela nos fala da formação deste conselho para que julgasse. E diz aqui o texto, no versículo 20, a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que dará o Senhor teu Deus. É muito importante nós entendermos que sempre houve problema entre o povo. E como se resolvia esses problemas? Lembrando que Moisés sai do Egito com cerca de 600 mil pessoas, quase 2 milhões, vamos dizer assim, de pessoas, 600 mil homens, quase 2 milhões de pessoas. E ele tinha que conduzir esse povo, e esse povo tinha problemas. A princípio, Moisés resolvia sozinho esses problemas. Até que numa oportunidade em que ele teve com o seu sogro, Itró ou Jetro, o seu sogro lhe dá conselhos que ele estabelecesse um conselho ministerial, vamos chamar assim. Esse conselho estava composto de líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Todos esses líderes, obviamente, os líderes de 1000, possuíam capacidade maior para liderar 1000 pessoas, e o de 10 para liderar 10 pessoas. Então, quando havia um problema entre o povo, os líderes de 10 tentavam resolver o problema daquela pessoa ou daquelas pessoas. Se ele não conseguisse, ele passava para o líder de 50, o líder de 50 também, se não conseguisse, passava para o de 100, e assim sucessivamente, até que chegava no líder de 1000. E quando o líder de 1000 não conseguia resolver o problema, ele passava para Moisés. Moisés, então, dividia assim o seu trabalho com aquelas pessoas que eram pessoas tementes a Deus, pessoas responsáveis e pessoas que atuavam, obviamente, de acordo com a sua capacidade. Mas esse texto nos fala de um conselho, que não é a mesma coisa, mas que é um outro conselho, que devia ser formado para julgar as causas do povo mais tarde. E o versículo 8º do capítulo 17 diz assim: quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, é capítulo 17, verso 8 de Devarim, entre demanda e demanda, entre ferida e feridas, entre os negócios de pendências nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes levitas e aos juízes que houver naqueles dias. Então isso aqui era um conselho, era um sinédrio. E inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme a palavra que te anunciarão do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Conforme ao mandado da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. Então,
esse conselho, ele dava orientação quando a pessoa tinha um problema difícil, que não se conseguia resolver, era levado então a este conselho. E ele assumia o compromisso, ele só podia levar o problema ao conselho se ele fosse fazer o que o conselho mandasse. Então, graças a Deus, que Deus sempre conduziu o seu povo com sabedoria, sempre orientando o seu povo através de um conselho. Salomão vai nos dizer que na multidão de conselheiros há segurança. Se uma pessoa sozinho estiver comandando tudo, pode ocorrer erros. Agora, quando há um conselho, então pode até haver erros, mas muito menos. Esse conselho, então, determinava, porque muitas vezes há coisas difíceis de entender. Na própria Bíblia, nós temos nos escritos da Brit Hadashah uma palavra que diz que há pontos difíceis de entender, o qual os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então se levava, e nós sempre devemos procurar um conselho. Quando há, por exemplo, digamos, um problema no casamento, quantas vezes os casais se separam por um problema, por uma dificuldade, e só vão comunicar o líder religioso, o pastor, o sacerdote ou o rabino, quando o casamento já está praticamente terminado. Então, nós, como povo de Deus, quando tivermos os nossos problemas, devemos procurar a liderança da nossa comunidade para nos orientar segundo o que está escrito. Nós não devemos guardar problemas para nós. Quem guarda problemas para si vai sofrer mais tarde. Então devemos sempre procurar ajuda, mas ajuda de quem está qualificado, como Deus monta esse conselho para ajudar o seu povo. Nesta paraxá também, meus amigos, nós temos um outro ponto muito importante, que é a promessa de um profeta. No capítulo 18, versículo 18 de Devarim, diz o seguinte: eu lhes suscitarei, eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele te falará tudo que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu requererei dele. Então veja bem, Deus faz uma promessa aqui de levantar um profeta semelhante a Moisés. Deus iria levantar, não um profeta em cada geração, mas um profeta semelhante a Moisés. Nós entendemos que este profeta prometido ali se trata do Messias de Israel. E nós entendemos que o Messias de Israel é Yeshua. Yeshua veio, cumpriu todas as profecias. E diz o texto que se a gente não ouvir a palavra dos profetas, deste profeta semelhante a Moisés, Deus vai cobrar de nós. Então, nós e o povo de Israel temos a obrigação de ouvir esse profeta. Yeshua veio cumprindo a Torá, ensinou tudo de acordo com a Torá. Yeshua se apresentou como o Messias do nosso povo de Israel. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai como nosso sumo sacerdote. Um dia, de acordo com as profecias, ele virá. E ele virá para implantar o seu reinado aqui na terra. Vamos ver um pouco mais sobre a nossa congregação. Finalizando então o nosso programa, queremos agradecer a atenção de todos e convidá-los a entrar em contato conosco ou visitar a nossa sinagoga. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe.